Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Ahm, Só para dizer que lembrei-me só de falar aqui de uma questão aqui logo de início. Às vezes estamos à espera destes momentos de meditação, momentos de uma sessão de Zoom, momentos de um sítio outro que não aquele em que nós estamos, por exemplo, ou de uma situação que há de vir no futuro. E isto é algo muito comum nós, este misto do desejar que as coisas sejam diferentes do que elas são, do almejar uma realidade melhor, de o não aceitar o nosso momento presente e também esta questão de procurarmos sempre a felicidade ou o bem-estar ou a iluminação em algo outrem que não este momento e este mundo. E era exatamente este ponto que eu queria falar. A possibilidade de libertação não está noutro sítio, não está noutro mundo, não está noutra vida, noutra estratosfera. É, Se nós estamos nesta condição humana, aqui neste momento, neste planeta, é porque a oportunidade está aqui, está dentro deste contexto, não está fora. E é através disto que nós temos a possibilidade de ultrapassar, sublimar, seja o que for que tenhamos para fazer. Aqui a questão não é tanto esta questão de nos libertarmos, de ser a última libertação, o Nirvana, de ser agora ou depois, ou numa vida ou na próxima. A questão é nós desenvolvermos a consciência a cada momento. E isso, se leva à libertação agora ou depois, ou à libertação total, não fica ao nosso alcance. Sabermos ou percebermos, não é disso que se trata. O que se trata é de estar mais consciente possível a cada momento. Às vezes há certas. Às vezes, mesmo quando estamos num enigma da nossa vida, ou quando estamos um pouco mais confusos, ou quando estamos a tentar perceber algo, podemos muitas vezes simplesmente torná-lo consciente. Imaginem que estão nervosos, ou que estão ansiosos, ou que estão num momento de confusão. Tornem-no consciente. Em vez de estarem no meio, a serem apanhados pela emoção e pela psique daquilo que está a acontecer, tornem-no consciente. Está a haver confusão. Confusão está presente. Está a haver ansiedade. Ansiedade está presente. Está a ocorrer dúvida. Dúvida está presente. Muda completamente a perspectiva. Conseguimos praticar com isso. De outra forma, estamos simplesmente no novelo. Estamos no meio do novelo. E não estamos a desenliar nada. Estamos a enliar. Mais ainda, estamos enliados. Então, este era um ponto que realmente queria trazer hoje aqui, antes do nosso início. Era exatamente que a possibilidade de libertação não está além, não está no outro mundo, não está num mundo mais perfeito, não está num mundo diferente, não está numa vida diferente, não está noutra vida ou na vida de outra pessoa. Está aqui, está no momento da vida de cada um. E não é só aqui na sessão de Zoom de meditação, mas é aqui no nosso contexto. Não quer dizer que as pessoas não procurem mudar de contextos, não é? Muitas vezes há mudanças de vida que são mais propícias. As pessoas mudam-se da cidade para o campo, do campo para a cidade, de um país para o outro, mudam de trabalho, mudam de relação, mudam de casa, sempre à procura, claro, de uma condição mais benéfica, não é? E portanto vamos percebendo, vamos com a nossa capacidade de discernimento perceber o que é que realmente é mais adequado ao nosso momento, mas simplesmente para frisar isso, que realmente a capacidade ou a possibilidade de libertação não está noutra situação, não está no além, está aqui. Vamos então nos relembrar do propósito que nos traz a meditação, o propósito da nossa vida, o propósito do nosso bem-querer para nós e para os outros, conscientes do corpo, com esta atitude verticalizada, uma atitude mental, espiritual, física, alinhada, uma aspiração elevada.
Vamos compreendendo os nossos pequenos nódulos, onde é que a energia está mais parada, cristalizada, na mente, no coração, no ombro, os meridianos do corpo. Simplesmente saber o que está a acontecer. Ver se ainda há conversas, histórias na mente, no coração, tensões no corpo, descontrair, respirar fundo neste momento. Trazer a nossa energia para aqui e para agora, presentes, conscientes. Interessados no momento presente. O estado do nosso coração, o estado tranquilo, não tranquilo. Desejamos o bem ao nosso coração. O estado da nossa mente, claro, confuso, tranquilo. Desejamos o bem à nossa mente. Desejamos o bem a todas as mentes. Desejamos o bem a todos os corações. Estabelecemos neste propósito interior de bem-crença, de elevação, de consciência. Vamos nos ancorando ou ancorando a mente, fazendo o nosso varrimento corporal. Começamos pela planta dos pés, conscientes dessa área, conscientes dessa área, conscientes dessa área. Seja o que for que a mente diz, voltamos a essa área, presentes. Os dedos dos pés, o peito dos pés, os tornozelos, sensação nos tornozelos, descontraído. As canelas, as barrigas das pernas, os nossos joelhos, lá dentro. Parte de trás dos joelhos, a covinha por trás, sensação.
A parte de cima das pernas, as coxas, descontraído. A pressão da almofada, da cadeira, as nossas ancas. Toda essa zona, a nossa barriga, conscientes dessa zona. Nosso diafragma, os nossos pulmões, a caixa torácica, o coração lá dentro. Mergulhamos no coração, conscientes. As nossas clavículas, os ombros, descemos pelos braços, os cotovelos, os pulsos, costas das mãos, nós dos dedos, ponta dos dedos, que pousamos na palma das mãos. Se a mente fugir, trazemos-la de volta. A nossa coluna vertebral lá embaixo, começamos pelo cóccix, vamos subindo pelas vértebras, elevando a energia também, conscientes das costas, da zona lombar, subindo da zona dorsal. Sensação de equilíbrio da coluna, de estabilidade, de suporte, vértebra após vértebra. As nossas omoplatas nas costas. Ligação ao pescoço. Ligação ao crânio. Ao alto da cabeça.
todo o nosso rosto, nossa testa, a nossa expressão facial. Conscientes da respiração, do vosso propósito. Vamos ficar agora alguns minutos em silêncio com a respiração. É o vosso tempo, é o vosso momento, é o vosso presente. Conscientes da respiração, a ir a todas as partes do corpo, oxigenando as células nas pernas, nos pés, na barriga,
nas mãos, nos braços, na cabeça, levando energia, frutificando. O corpo a respirar como um todo, conscientes do espaço à volta do corpo, acima da cabeça, à nossa frente, à nossa volta, conscientes desse espaço. Conscientes do espaço um pouco mais ao largo, espaço dentro da sala ou do quarto, espaço à volta da casa, do edifício, acima da casa, conscientes desse espaço, conscientes do espaço um pouco mais ao largo, por cima das outras casas, das árvores, dos edifícios, das ruas, das estradas, das montanhas, espaço à volta do planeta, conscientes desse espaço. Espaço um pouco mais acima, mais ao largo, conscientes. Desejamos o bem a todos os seres nesse espaço. Desejamos a paz, o amor, a tranquilidade, a felicidade, a elevação, a saúde e a compaixão. Todos os seres.
Voltamos ao espaço à nossa volta, à volta da casa, dentro do quarto, à volta do corpo, dentro de nós. Sensação do corpo aqui sentado. Conscientes da mente, do conteúdo da mente, do estado da mente. Respiração. Conseguimos largar neste momento. Existe sempre o impulso. E agora? E a próxima coisa? Conseguimos largar? Deixar? Ser? Só nós, conscientes. Respiração. Vamos terminando assim esta sessão de meditação. Às vezes podemos mover as mãos um pouquinho, abrir os olhos. Desejamos o bem a nós próprios, esta compaixão que temos que ter por estas formas de vida que atravessam muitas histórias, muitas vidas, muitos acontecimentos, muitos estados. Com compaixão também por estes momentos de transição, que passa de um estado para o seguinte e às vezes é fácil, outras vezes não é fácil. Em relação ao assunto de abertura, de, é como em tudo, esta procura às vezes de felicidade ou de bem-estar noutra situação que não apresenta ou que não a nossa. E às vezes procuramos esta possibilidade de libertação ou não a procuramos, mas achamos que está noutra situação, não na presente. Então é sempre um cadafalso que nunca acabamos por, se assim for, nunca acabamos de poder aproveitar o momento em que estamos e a situação em que estamos para compreender, para despertar, para perceber onde é que nos estamos a agarrar. E também é bom lembrar-nos de uma coisa, que muitas vezes queremos situações agradáveis. Não sei se já vos aconteceu esta situação em que estão numa situação agradável, descontraída, descansada, em que não há realmente grande fricção ou grande desafio, digamos assim, e sabe-vos muito bem. Ahm, e com o tempo parece que, com o tempo às vezes é uma questão de minutos, não é com as horas, não é com os dias, mas às vezes parece que vai caindo uma certa, até numa certa nostalgia, ou numa certa condescendência, numa certa depressão. Às vezes esta diferença entre a paz e a tristeza, às vezes pode ser ténue. E às vezes, como estamos também cansados da vida, às vezes parece que não queremos mais desafios, não é? Como é natural. E portanto acabamos por estar um bocadinho às vezes condescendentes com uma situação que não é, que é relativamente pacífica, com a qual não nos temos que preocupar muito.
E portanto, às vezes nós temos esta procura, né, de estados da nossa vida que por um lado até nos damos a razão ou a desculpa que é bom para a meditação, para a mente, para o coração, mas às vezes não é. Às vezes são situações que não nos acrescentam muito e que também não nos levam a realmente perceber o que está cá dentro, o que está a acontecer. Então, isto juntando a este facto de que às vezes não procuramos ou não nos lembramos que a libertação está aqui no meio do mundo, está aqui presente neste momento, hum, faz com que realmente andemos um bocadinho apagados. Lembra-se que é como uma faca que não é afiada, não é? Se não temos desafios, ficamos rombos. O nosso caminho fica rombo, ficamos mesmo com a mente menos acutilante, menos aguçada, menos clara. Então lembre-se disso, não é procurar situações agradáveis só porque são agradáveis, é procurar situações em que possamos praticar, tudo bem, mas não é pelo prazer em si ou não é porque é mais confortável. Isto é muito giro, né? Às vezes a vida monástica é um bocadinho isso, a vida monástica é um bocadinho o procurar o desconforto para não ficarmos sedentários no conforto. E tem muitos catafalsos também, tal como a vida não monástica. Isto é tudo, é sempre um desafio. Sempre um desafio que está sempre cá dentro de nós, não é tanto o exterior. Mas a vida monástica é mesmo isso, é a renúncia, temos condições mais simples, não temos coisas luxuosas, etc. E acabamos por perceber como é que reagimos perante essa situação. Portanto, às vezes é isto, às vezes temos que realmente, não é procurar mais desafios porque se calhar já temos os suficientes, mas ver quando é que estamos a ser condescendentes com uma situação agradável, com uma situação confortável, se essa situação realmente nos está a ajudar, se está realmente a catalisar o nosso potencial, ou se não, ou se estamos a ficar adormecidos. Este caminho de despertar tem este escada-falso, não é? É o despertar, mas às vezes parece que fica mais adormecidos, aturdidos. Já com tanta coisa que se passa no mundo, nós às vezes estamos cansados de ver mais coisas, né? De ver mais informação, de ver mais dados novos. E realmente é natural que queremos às vezes ficar, obliterar-nos do resto do mundo e ficarmos realmente um pouco mais parados até. Mas temos de ter cuidado só com esse discernimento. A tranquilidade, claro que é bom, etc. Só ter cuidado com esse discernimento. Estejam à vontade para colocar questões, vi que já está aqui alguma coisa no chat. Estejam à vontade para colocar questões no chat. Não. O, repara que normalmente fala-se muito no budismo fala-se na questão da ânsia, do tanha. É um bocadinho é o que vem é o que vem antes do apego, digamos assim, este querer algo, este queremos agarrar algo. E essa ânsia tem três vertentes. Tem realmente a vertente de que eu estava a falar, que é um bocadinho a vertente que tem a ver com a aversão, que é o não gostamos de uma situação e queremos uma situação diferente daquela que temos. Então é como se temos, é como uma certa, é uma aversão pela situação que temos e um desejo por um certo, por, é quase como renascer novamente, mas não no sentido positivo. É quase como se estamos sempre a recriar um novo ser, porque não gostamos daquilo que temos, ou que somos, ou em que estamos. Então recriamos um novo como se isso fosse uma salvação. E isso nunca é salvação. Isso é só mais uma recriação que ainda vem da nossa mente, que ainda vem do nosso ego, que ainda vem do nosso condicionamento. E portanto vamos estar sempre a recriar algo dentro do nosso condicionamento que não vai ser aquilo que nos liberta realmente. Então é importante nós percebermos isto na nossa vida, esta ânsia de querer algo ou querer ser algo. E o querer algo pode ser o gelado. Pode ser simplesmente eu quero ser uma pessoa que está neste momento a comer um gelado bom, que gosto. Ou pode ser querer ser uma pessoa diferente daquilo que nós somos. Temos de ter cuidado com isto. O que é realmente trabalhar no cultivar as qualidades e o que é realmente e criar uma nova identidade à qual nos vamos agarrar e depois vamos sofrer novamente porque a entidade não é a solução. A entidade não vai ser perfeita. O ponto não é esse. O oposto desta ânsia é realmente o queremos acabar com tudo. Este um bocadinho este desejo da não existência, que temos de ter cuidado, porque se é baseado na aversão, está mais uma vez a criar um,
um novo obstáculo no nosso coração, na nossa mente, porque estamos a partir através da aversão. Querer acabar com tudo, não querer ser nada, é mesmo obliterar-nos, a não existência. E isso vem de uma noção que temos que não é exatamente real, que é eu existo e quero deixar de existir. Eu sou uma coisa e quero deixar de ser esta coisa. Que não é o caminho que o Buda indicou. O Buda indicou que quando há sofrimento, existe uma causa para esse sofrimento. E para esse sofrimento, e quando essa causa é abandonada, esse sofrimento deixa de existir. Repare no sabor disto, digamos assim, na textura disto. É completamente diferente de eu sou uma coisa e quero ser outra, ou eu sou uma coisa e quero deixar de ser. Repare o quanto dor esta questão assim tem, ou quanto sofrimento pode acarretar. Enquanto simplesmente percebemos o sofrimento tem uma origem, tem uma razão de ser, e quando essa origem deixa de estar presente, o sofrimento deixa de estar presente. É muito mais impessoal, num certo sentido. A terceira, como sabem, a terceira aspecto desta ânsia de Tanha é o apego aos desejos sensuais. Portanto, é algo que tanto pode ser um bocadinho de apego à existência como apego à não existência, mas que tem sempre a ver com ficarmos mais apegados ainda à matéria, às formas de pensamento, às formas físicas, às formas de emocionais, e portanto essa é bastante comum. Estamos sempre a procurar estar um bocadinho mais confortáveis. Reparem nisso, reparem nessa questão de que nunca estamos confortáveis, parece que temos de estar sempre noutra posição. E às vezes é assim, às vezes o corpo dói e temos questões de saúde, e questões psicológicas, e questões mentais e emocionais, e realmente parece que nunca almejamos uma perfeição que não existe nestes parâmetros, neste mundo físico. Não é aí que está a perfeição. E portanto, enquanto estamos à procura aí, vamos estar sempre à procura. Vamos estar sempre um bocadinho neste sofrimento da procura. A renúncia que parece. Uma pergunta que surgiu aqui. Ah. Sim, senhor. Falar mais devagar, para quem o português não é a primeira língua. Boa tarde. Vou tentar. Boa tarde. A renúncia que mencionou parece-me fundamental. Como o podemos praticar de forma equilibrada, ou seja, que não surja como inatingível e nos desmotive? É muito boa pergunta. Espero que a pergunta tenha sido clara. Obrigado por estes bocadinhos. É exatamente. O que é que nós renunciamos? Nós renunciamos aquilo que nos faz sofrer. Quando nós falamos em renúncia, parece que é uma coisa que custa. E pode custar. Mas se nós nos lembrarmos, estamos a renunciar a algo, é porque esse algo nos faz sofrer. Alivia. Alivia a emoção relativamente à renúncia. E renúncia é exatamente ao nosso. Isto não é uma coisa de diminuir, o que o nosso ponto, nossa situação de vida, pode acarretar. Não vamos. Lembro do senhor, isto acontece, acontece. Foi noutro contexto, não tinha a ver com os mosteiros, etc. Mas foi um senhor que foi a passou tempo numa comunidade, isto foi há mais de 30 anos, no Brasil, e quando voltou deitou as coisas todas fora da casa, deitou mesmo pela janela. A televisão e os armários e os pertences. Olha, não é que isso não tenha o seu lugar. Pode ter lugar, pode ter chegado o momento em que a pessoa já não queria aquilo, já estava farta daquilo e já estava noutro ponto. Mas a renúncia não é por aí. A renúncia, hum, isso não quer dizer que tivesse realmente a renunciar, por exemplo, não é? Portanto, a renúncia também tem que ser algo genuíno, orgânico, vindo do nosso interior. E é interessante nós renunciarmos, e é sempre assim que começa, não é? Com pequenas coisas. O interessante da renúncia também é nós vemos quando nos apetece muito uma coisa simples, que não seja o almoço, por exemplo, uma coisa que temos que fazer, digamos assim, que seja um cafezinho, um bolinho, uma coisa qualquer. Quando nos apetece muito isso e nós dizemos, vou aproveitar para não fazer. Ou seja, vamos aproveitar para estar conscientes do que está a acontecer. Às vezes parece quase impossível resistir. Às vezes parece mesmo impossível resistir. E sabemos que não é. Mas parece porque a emoção, o aspecto físico, tudo faz com que pareça quase impossível resistir. Essa é uma forma de praticarmos a renúncia. Outra é nos pensamentos.
É percebermos quando o hábito que temos negativo e determinamos a deixar esse hábito de parte. Não é aniquilá-lo no sentido forçosamente, mas renunciar a esse hábito. Às vezes são hábitos de pensamento que às vezes nos trazem algum conforto no momento, mas não a médio prazo. Podemos fazer esse tipo de renúncia. E outro tipo de renúncia é na fala. Quando nos apetece dizer uma coisa e nos contemos, como é que nós conseguimos sublimar a energia para não ficar com a energia fechada no nosso coração e criarmos ainda mais cristalizações que possam ser um obstáculo. Mas é uma ótima prática, a palavra é excelente. O pensamento às vezes é mais difícil, a ação é mais fácil, de certa forma, mas a palavra parece ficar ali no meio e é excelente como prática. Apetecer dizer uma coisa e conter e sublimar. Depois, é claro que podemos falar também das renúncias. Há uma frase conhecida, eu lembro de dizer isto a alguém há muitos anos atrás e a pessoa que lhe fez um clique. Renunciar uma felicidade menor em nome de uma felicidade maior. E é isto, às vezes temos que renunciar a pequenas coisas. Às vezes até uma companhia, uma amizade, que às vezes não é, se calhar não é bem amizade, ou seja, não é uma pessoa realmente amiga, às vezes é alguém que realmente não nos ajuda e que não conseguimos ajudar também, ou uma situação, às vezes temos que renunciar também a estas questões. Claro que a questão das relações amorosas não vamos criar nenhum problemas com isto, não vamos criar questões de culpa ou etc. Mas às vezes nós sabemos que aquela relação não está a resultar ou que já não está a fazer parte e temos dificuldade em abrir mão. É complexo, obviamente. São seres humanos há todo o universo de outra pessoa também, com o qual temos de ter cuidado. Mas às vezes parece que não conseguimos renunciar por um apego. Por um apego. Quando nós falamos de que quando a origem do sofrimento não está presente, o sofrimento também não está presente, e muitas vezes isso é ligado da forma como é expressado, ligado ao apego, e nós temos que ver que realmente por trás do apego, por trás do desejo, por trás da ânsia, está sempre uma ilusão. Está sempre não vermos as coisas realmente como elas são. Está sempre o ignorarmos algum aspecto. É daí que realmente vem o sofrimento. Quando há uma ilusão, não estamos realmente despertos para alguma coisa. Por outras palavras, é a ignorância. Não estamos a ignorar algo, não estamos realmente a ver as coisas como elas são. Se víssemos, já tínhamos largado, entre aspas, vamos dizer assim. E então é importante percebermos isto também no aspecto de renúncia. Mais uma vez, a renúncia tem que ser algo que venha com uma compreensão, venha com uma inteligência, venha com uma sabedoria, não pode ser forçado. Mas experimentem pequenas coisas. Experimentem pequenas coisas, é interessante. É claro que uma renúncia é ótima para os dias de hoje. Vamos passar 1 hora sem o telemóvel. É excelente. É excelente em termos do hábito, né? Porque para uma pessoa, para algumas pessoas 1 hora pode ser um desafio, para outras pessoas tem que ser 10 horas, porque 1 hora é normal passar sem o telemóvel. Mas vejam o hábito, não é? A compulsividade do hábito. E quantas vezes é que nós também deixamos para ter alguma coisa importante a acontecer? E às vezes tem razão, não estou por esse lado, mas vejam de onde é que vem realmente essa ânsia. Relação entre Tanha e Bhava, becoming, Bhava. Bhava pode ser boa também, não é? Mas Tanha quase sempre nos devemos evitar. Hum, Portanto, Tanha é esta ânsia e Bhava é o devir. Nem em português temos esta palavra que não usamos muito, que é o devir, que é um bocadinho, podemos dizer, o renascer ou recriarmos-nos. E mais uma vez digo, não é no sentido positivo, não é no sentido de sermos uma nova pessoa no bom sentido. É recriar mais uma identidade com a qual estamos agarrados, digamos assim. Então, Tanha, no momento em que nós contactamos com algo, isto tem a ver com, é explicado naquilo que se chama a gênese dependente, no momento em que contactamos com algo, através dos nossos sentidos, através da nossa capacidade cognitiva, através do nosso corpo, dos nossos sentidos, contactamos com algo. E ao contactarmos com algo, existe sempre
uma emoção, digamos assim. Pode ser uma emoção muito neutra, mas também pode ser uma emoção de desejo ou de aversão. E essa aversão vai criar, essa emoção vai criar um movimento. Vamos ter um movimento em direção àquilo que contactamos ou em direção oposta, porque não queremos. Quase tudo na vida é assim, não é? Aparece o computador à nossa frente, faz-te conta. Temos que trabalhar, não nos apetece, evitamos. Ou apetece o computador à nossa frente, há uma coisa divertida para fazer no computador, vamos fazer. Portanto, isto é tudo uma reação. Comida, apetece-nos comer, não nos apetece comer. O que é que acontece quando neste momento deste contacto, temos o corpo e os sentidos, ao contacto, acontece uma sensação e cria-se uma ânsia. Quando há ignorância, digamos assim, cria-se uma ânsia. Quando há consciência, cria-se esta ânsia. E esta ânsia vai fazer com que aconteça o devido. Ou seja, vai passar esta pessoa que estava sem o computador, faz-te conta, quer passar a ser uma pessoa com o computador. Quer passar a ter um momento diferente daquilo que está acontecendo no momento. E é por uma questão de apego, digamos assim, é por uma questão de ânsia. Então depois vai passar a ser a pessoa com o computador e daí a 5 minutos já não quer ser aquela pessoa com o computador, quer ser outra pessoa com o computador. No momento a pessoa quer ser uma pessoa ocupada. Depois está farta e quer ser uma pessoa desocupada. A pessoa quer ser uma pessoa ativa na vida. Achamos que estamos muito passivos, queremos nos recriar em alguém ativo. 2 anos depois queremos não ser ativos. Reparem que nada disto é errado, nada disto é. Isto faz sentido num parâmetro. No parâmetro do mundo, é claro que nós temos que ser as pessoas que são ativas, não ativas, com computador, sem computador. A questão aqui é isso vir de uma identificação, é isso vir como se aquilo fosse a solução para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, para a nossa libertação. Se nós estamos conscientes do processo, está tudo bem. Vamos. Apetece fazer alguma coisa, se cá aquilo faz sentido, vamos fazer o que faz sentido. Não apetece, se temos consciência, percebemos, ok, não apetece, mas devo fazer a mesma, porque é importante ou, não, ou faz sentido, ou não. Portanto, aqui tem a ver com não irmos atrás realmente dos nossos desejos, dos nossos apegos, dos nossos hábitos, só por si, mas sim por fazermos as coisas inteligentemente. E portanto, este processo de tanha e becoming bhava é isto. A ânsia vem, agarramos, apego, somos uma nova pessoa. Está a dizer bhava pode ser boa também. Sim, ou seja, bhava. Aqui bhava é para identificar algo que tenha. Quando se fala neste processo de bhava, tanha bhava, é um processo de identificação, é um processo que causa apego e sofrimento. Noutros contextos, bhava pode ser simplesmente a nova vida, pode ser um, um- é um nascimento normal, sem qualquer questão de sofrimento. É só realmente algo que acontece. É como nós temos as palavras em português, que às vezes num contexto é negativo e no outro não é negativo. Portanto, Bauá, se nós estamos conscientes do processo, e se nós estamos a ver o processo a desenrolar-se, mas estamos conscientes dele e não estamos identificados, não estamos emaranhados, não estamos a criar uma personalidade com esse novo ser que renasce naquele momento, há liberdade, não há apego. Reparem, ao pensarem nisto, vejam a sensação no corpo, no vosso corpo. Se pensarem que no momento seguinte vão entrar na sala onde estão os vossos filhos e vocês são os pais, são a mãe, são o pai, e está tudo certo dessa forma, não é? Mas reparem o que é estarem mais libertos em relação a isso. Há todo um condicionamento, quando nós somos identificados com a nossa posição, situação, há todo um condicionamento que vem que nos fecha, que nos cerra, que tem a ver com uma ideia que temos de como aquilo deve ser. E isso faz com que nós não sejamos tão libertos, neste caso vamos falar dos filhos, em relação aos filhos, e os filhos também sentem. É como se estamos mais fechados, não estamos abertos ao fluido do universo. Quando nós pensamos em nós próprios como substantivos, como coisas, em vez de percebermos que isto é tudo um processo, que é tudo um movimento,
Quando nós não percebemos que isto é um processo, um movimento e pensamos que é uma coisa, cristalizamos. E podemos cristalizar por muitos anos num certo aspecto, por exemplo, numa maneira de ver, numa maneira de pensar, porque ficamos, não estamos a ver, não estamos a ver esse ponto, estamos agarrados. E é aqui que Bauer traz o sofrimento. O Tanha está aqui a dizer que é quase sempre como algo não bom. Sim, o Tanha é ânsia, portanto é algo, é algo que tem sofrimento já em si. Como é que se sublima? É claro que isto é um ponto importantíssimo, não é? Como é que nós, a pergunta é na sequência de estarmos a falar da renúncia e de nos contermos também às vezes, não é? De renunciarmos a falar aquilo que achamos que devemos dizer, por exemplo. Não é aquilo que achamos que devemos dizer, é aquilo que nos apetece dizer. É diferente. E portanto, aqui é um processo que cada um vai encontrando no seu interior. Pode ser importante a pessoa perceber-se disso no corpo, porque no corpo é mais fácil perceber, não é? Quando a pessoa, vamos agarrar neste exemplo, apetece-nos dizer algo a alguém, estamos fartos de qualquer coisa e apetece-nos dizer algo. Isto não está errado dizer algo nessas alturas. Pode ser a melhor coisa ou não. Estou só a dar o exemplo. Estamos fartos, mas achamos que não devemos dizer aquilo e, portanto, vamos renunciar. Vamos respirar fundo. Ok. Há aqui uma parte muito importante, que é se nós estamos identificados com aquela emoção, parece que nos estamos a matar nós próprios por não nos manifestarmos. E é isso que às vezes é muito confuso nas nossas mentes. Parece que nos estamos a sufocar. Porquê? Porque estamos identificados com aquela emoção. Então é como esta questão da liberdade de expressão, não é? Imaginem que se fôssemos expressar todas as nossas emoções, não faz sentido. Liberdade de expressão é algo muito bom. Atenção, não só estou a falar neste contexto. Mas se fôssemos expressar todas as nossas emoções, o mundo acabava. Já. Não era preciso muito mais. Mas nós percebemos que não podemos expressar todas. Mas às vezes apetece mesmo. E se vamos fazer essa renúncia nesses momentos em que apetece, mas achamos que não é o melhor, temos que arranjar a forma da energia não ficar contida. E o primeiro passo é perceber isto. Ok, eu não sou esta emoção. Eu estou consciente que esta emoção está aqui. Eu não sou esta emoção. Como é que eu abro mão desta emoção? Como é que eu deixo ir? Como é que eu deixo ser aquilo que ela é, no sentido de ela veio de algum lado, houve algo que provocou esta emoção, e eu, não alimentando isso, vou deixar a emoção transformar-se por si própria. Nós não podemos arrancar a emoção e deitá-la para fora, transformar-se por si própria. A nossa forma de sublimar, nós não conseguimos às vezes sublimar, porque estamos tão agarrados, tão identificados com aquela pessoa que está a sentir aquela emoção, que não nos lembramos sequer de deixar ir e que nós não somos essa emoção. O primeiro ponto é isso, perceber, nós não somos a emoção, nós não nos estamos a sufocar a nós próprios como ser por não expressar aquela emoção necessariamente. Há momentos para tudo, estamos a falar estamos a dar um exemplo, não é? Então vamos deixar aquela emoção seguir o seu percurso natural quando não é alimentada com mais rancor, por exemplo. Ok, se eu der um alimento diferente, a emoção transforma-se por si própria. E isso é o sublimado. Se eu trouxer paz à minha mente neste momento, aquela emoção vai se transformar. Se eu mudar a minha atenção noutro sentido que seja mais adequado, mais benéfico, porque é que nós fazemos tanta respiração nestas situações, não é? Respirar fundo, etc. Porque a energia muda, porque o cérebro ganha um bocadinho mais de oxigênio e ficamos com a mente um bocadinho mais clara, o coração acalma um pouquinho. E portanto aqui estamos a redirecionar. E depois no momento seguinte é manter a mente elevada, é manter o coração elevado. E talvez daí a bocadinho perceber o que é que poderíamos fazer nestas situações. Daí a bocadinho. E se vimos que que o mesmo padrão antigo está lá a ressoar, vamos deixar de lado. Vamos mudar a nossa direção de mente para algo que seja mais benéfico. Vai sublimando. Não, não se faz tudo de uma vez, vai-se sublimando. Às vezes há saltos quânticos, como sabem. E não nos vamos fechar essas oportunidades. Às vezes parece que não conseguimos, que não é possível. Não nos limitemos. Não nos vamos fechar essas possibilidades.
Há saltos quânticos. Eles existem na natureza, existem na química e existem, portanto, nas nossas células, existem em nós como seres vivos, como seres biológicos, mas também como seres espirituais, como seres com consciências. Há saltos quânticos no sentido, há momentos em que surgem a oportunidade de nós agarramos-la e libertamos de uma série de convenções e condicionamentos que tínhamos há 500 anos. Há saltos quânticos. Isto é importante não nos limitarmos. Vamos só fazer então o nosso minutinho de fim de sessão. Boa Páscoa. Bom fim de semana. Aproveitem também estes dias de bom tempo. Tudo é impermanente, como sabemos, mas não quer dizer que não aproveitemos as coisas quando elas são também. Quando nos dão uma certa liberdade de andar, de caminhar, de ver a natureza, etc. Não é? Portanto, aproveitar muito, muito bem nesse sentido. E se forem trabalhar na segunda-feira, é uma ótima altura para nos lembrarmos, se não vos apetecer trabalhar, mas se estiverem aqui a trabalhar. Há pessoas que gostam do que fazem e, portanto, apetece trabalhar. Se não for o caso, lembrem-se deste aspecto de estar consciente da emoção em vez de estarem identificados com a emoção. É um- ou seja, mais uma vez, a libertação está no mundo, não está na Lua, não está no outro mundo ao lado, não está em Vênus. Para os seres de Vênus está em Vênus, mas para nós está aqui neste momento, vamos dizer assim. A libertação está no lugar onde estamos, digamos assim. A possibilidade de libertação. E portanto, quando vamos fazer uma coisa que não nos apetece, vamos olhar para a emoção. E às vezes é esse momento de libertação. Às vezes, como sabem, os momentos de libertação às vezes são nos momentos difíceis. Não necessariamente, mas às vezes é nos momentos que não agradáveis, que não apetece. É aí que nos ultrapassamos a nós próprios. Vamos só fazer um minutinho de silêncio. Boas práticas para todos. Boa semana.